Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos nós. Nós vamos refletir hoje o versículo 20 do capítulo 28 de 1 Crônicas. Esse livro de Crônicas, ele é 1º e 2º Crônicas, mas ele vai nos mostrar a história dos monarcas, né, daquela época, mas assim, eles traz a história de alguns monarcas bem religiosos, temente a Deus, o povo de Israel é reunido. Então, eles têm naquele período, o povo de Israel, que a história de Israel, ele se concentrava no templo, nos cultos e nos sacerdotes. Mas o templo ocupava uma posição muito importante, porque era a maneira mais visível, né? É a casa de Deus, ele entendia que era a casa que Deus escolheu. E Davi, ele tinha a esperança de construir um templo grande para botar a Arca de Aliança, que ele quem cuidava dessa Arca da Aliança, então ele queria construir esse templo. Mas o próprio Deus chegou para ele e disse que ele não poderia construir esse templo, porque ele era um rei guerreiro e que tinha feito o derramamento de sangue. E aí instituiu Salomão, que era filho de Davi, para construir esse templo. Então aqui no versículo 20 diz assim: Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não se amedrontes, pois o Senhor, meu Deus, estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Ou seja, o Salomão seria protegido por Deus, não precisava se amedrontar, não precisava, porque ele estaria guardando ele para até que ele terminasse o serviço do templo. Aí a gente vem para os evangelhos, o nosso tempo. O tempo mais atual. Jesus Cristo diz, em uma passagem, que se destruir o templo, ele reconstruirá em 3 dias. O povo nem entendeu, porque achava que era o templo, esse templo construído, esses templos que eram as igrejas, as casas de Deus. Mas, na realidade, ele estava falando dele mesmo, do próprio corpo, que destruíram, e ele reconstruiu em 3 dias, porque ressuscitou. E aí vem hoje essa mensagem de Davi: não tenha amedrontes, não tenha medo, mãos à obra, porque nada te acontecerá, até que você tenha feito tudo para o serviço desse templo. Claro que para a gente não é o templo igreja, né? Físico, é o templo Jesus Cristo. Então, o nosso templo está na mão de Deus. Ele vai nos proteger e nos amparar, até que a gente tenha feito todo o serviço que a gente precisa fazer aqui na terra para esse templo dele, o próprio Cristo. Então, o que a gente está fazendo para edificar cada vez mais esse templo novo, o templo espiritual que está junto conosco, que nós vamos passar agora esses próximos dias da morte a ressurreição, que a gente entenda essa quaresma, que a gente entenda essa Páscoa, para que a gente possa entender o que a gente precisa fazer, sem medo e sem nos amedrontar, com o coração tranquilo, porque tudo depende do tempo de Deus, e Ele nos protege até a nossa hora. Todos nós sabemos que vamos ter a primeira morte, a gente só tem que se preservar, trabalhar para a segunda morte não acontecer, que a gente viva eternamente junto do nosso Senhor, que tudo pode e nos defende de tudo. Amém?